Orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. A tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Somos gratos por isso, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido às nossas vidas. Nos instrui, alimenta os nossos corações, acrescenta a nossa fé, Pai, através da exposição das tuas Escrituras. Cuida de cada um que está aqui hoje, Pai. Nos induz, nos conduz nesse ensino hoje que vai ser ministrado, nessa maravilhosa doutrina, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Confesso para os irmãos que não é fácil estar aqui na frente. Você dorme pouco à noite, o Pedro sabe disso, né? A semana é uma semana bem dura, de expectativa, para você não chegar aqui e falar alguma besteira, né? Porque a palavra de Deus, ela não pode ser manejada de qualquer forma, né? Então, com muito temor, estou aqui hoje para tentar passar para vocês um pouco mais acerca dessa maravilhosa doutrina, que é a doutrina da redenção de Deus. Ela está estruturada aí dentro de um contexto de criação e queda. Nós temos criação, queda e redenção. Posteriormente, a cosmovisão aponta também para a consumação de todas as coisas. Então, de forma normal, tradicional, a cosmovisão cristã, ela costuma visualizar a história do ser humano dessa forma: criação, queda, redenção e consumação. Semana passada nós falamos sobre a queda e não podemos parar por aí, né? Falar simplesmente o que aconteceu na queda, mas nós temos que abordar também um plano que foi colocado em prática na redenção. Um plano desde a eternidade. Um plano divino, não é obra humana, que é o plano da redenção. Não é consequência dos meus atos. Não é consequência de obras que eu pratico. Mas ele está dentro de um projeto eterno da palavra de Deus. O próprio Deus demonstra interesse na redenção desde a eternidade. Nós iremos abordar alguns versículos que apontam para isso. E a redenção, ela não deve ser vista também somente como um aspecto individual. Ela tem implicações cósmicas, assim como a queda afetou não simplesmente o ser humano, mas toda a criação. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8, de 18 a 23. Pode nos auxiliar nessa interpretação aí. Romanos 8, 18 a 23. Porque para mim tem por certo, tem que trazer, não pode ser comparado com agora ser revelado em nós. A desde a expectativa da criação, agora a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à verdade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a nova criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos. Porque sabemos que toda a criação, ao seu tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança que nos salva, a esperança que se vê, não é esperança. Pois que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O versículo 22 fala bem assim, ó: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então é interessante nós interpretarmos que a queda,
ela afetou não somente algumas áreas das nossas vidas, mas afetou o ser humano e afetou toda a criação. Proporcionalmente, a redenção ela tem que ser um plano que vai resgatar todas as coisas. Por isso ela tem esse caráter cósmico. Nosso texto base está em Salmo 78. É um salmo bem longo. São 72 versículos, então não tem como a gente trabalhar eles aqui, mas eu vou pegar alguns aspectos que são importantes para a gente entender esse plano de redenção. Como é que Deus trabalha na história do seu povo. Lá no Salmo 78, o salmista pega a história de Israel desde do Egito até quando eles chegam na terra prometida, distribuem as terras com as tribos, né? Então, isso mostra todo o cuidado, a disciplina, a instrução que Deus, todo o trabalho que Deus faz, desde a criação até a redenção de todas as coisas. Pode passar o próximo slide aí, para a gente poder... Cosmovisão. O que vem a ser cosmovisão? Alguém pode dar uma interpretação de cosmovisão? É a visão de mundo, né? Isso. É simples, né? É a forma que nós enxergamos o mundo. É a forma que nós enxergamos. Mas como é que nós conseguimos enxergar o mundo? Nós partimos de pressupostos que carregamos durante toda a nossa vida. Então, o que é importante frisar aqui, que existem várias cosmovisões. Então, nem todo mundo enxerga as situações que ele lida no dia a dia, ele interage com a sociedade da mesma forma. Algumas pessoas têm cosmovisões diferentes. Eu posso citar aqui para vocês o teísmo, deísmo, naturalismo, niilismo, existencialismo, pós-modernismo. Existem várias formas de se enxergar o mundo. Então, o nosso objetivo aqui hoje é focar na cosmovisão baseada no ponto da redenção. Por que eu coloquei ali plano B? Porque a redenção ela não foi um ato acidental. Nós tivemos a criação, a queda e a redenção. Após o pecado do ser humano, Deus não ficou surpreendido. Não foi um acidente de percurso. Deus tinha planejado uma coisa e o homem foi lá e pelos seus próprios atos ele caiu e Deus teve que vir com um plano B. Aí Cristo vai lá, Cristo se dispõe, igual eu já vi algumas pregações, né? Cristo se dispõe a ir lá e resgatar tudo aquilo que o homem tinha perdido. Isso aí são heresias que estão sendo ainda, né, incluídas dentro da nossa cosmovisão cristã, que não é uma cosmovisão bíblica, né? Isso aí está errado. Existem algumas linhas, principalmente o teísmo aberto, a teologia relacional, né? Eles desmerecem o caráter onisciente de Deus, onipresente, onipotente, dizendo que o Senhor não conhece o futuro. O futuro ainda não existe, então o Senhor não conhece. Sendo assim, quando Adão e Eva pecaram, o que pode ter acontecido? Um acidente de percurso. Pode ter acontecido Deus foi surpreendido. E na nossa cosmovisão cristã, isso não acontece. Não é essa a forma correta de analisarmos os fatos. Nós temos que olhar a redenção como parte de um plano eterno. Vamos abrir... Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Efésios 1:4. O que fala lá em Efésios 1:4? Outra pessoa abre aí para mim, por favor, em 2 Timóteo 1:9. Pode ler em voz alta aí. Efésios 1:4, outra pessoa, 2 Timóteo 1:9. Assim como tu escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e amor. Efésios 1:4 fala que nós fomos escolhidos quanto? Quando é que foi? Qual tempo? Antes da fundação do mundo. Agora 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus
Antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Antes da fundação do próprio mundo. Ou seja, antes da própria criação, já existia a figura do Redentor. Deus não ficou surpreso, não foi um acidente. Não foi um acidente. Então, na cosmovisão, nós temos que compreender isso, que Cristo já era nosso Redentor, desde antes da fundação do mundo. Então, não foi um acidente do pecado. Antes, ele foi escolhido já na eternidade para essa magna função. Eu vou citar alguns exemplos aqui para diferenciarmos as cosmovisões. Eu vou pegar simplesmente 3 cosmovisões mais simples, mais básicas, né, que é o teísmo, o deísmo e o naturalismo. Com relação à criação, para a gente ver as diferenciações aqui, no teísmo, nós cremos em um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Esse Deus é um Deus pessoal, soberano. Ele é um Deus onipotente, onisciente, eterno. E existem vários adjetivos que a gente pode colocar aqui para caracterizar Deus na cosmovisão teísta. No deísmo, eles já descaracterizam um pouco, eles fragilizam a figura de Deus. Como é que eles creem? Creem que Deus criou todas as coisas, porém a criação ficou abandonada. Deus não interage, Deus não é um Deus pessoal, não é um Deus que age com providência de acordo com o seu povo. Ele simplesmente criou e abandonou. Ele não tem interesse na sua própria criação. Pode acreditar, existem muitas pessoas que ainda creem assim. Um passo a mais, um passo além, nós temos aí o naturalismo. O naturalismo já tirou, não somente fragilizou a figura do Deus Criador, mas com relação à criação, ele simplesmente disse: Deus é inexistente, Deus não existe. Então o que existe é matéria desde toda a eternidade. O homem é fruto de uma inter-relação química e física. Somente isso. Por que eu estou citando isso para vocês? Para quando a gente for discutir ou conversar acerca da redenção, nós temos que partir do pressuposto que nem todas as pessoas pensam da mesma forma. Redenção, para mim, tem um nome: Jesus Cristo. Você falar redenção para um ateu, talvez ele fala: nós precisamos realmente de um Redentor, mas não Cristo. A redenção está na evolução da ciência, que nós não somos contra, diga-se passagem, né? De forma alguma. Mas eles se apegam em última instância no próprio homem. Não, o mundo está muito inseguro, então nós precisamos de segurança. Não, na África tem muita fome, então nós precisamos de ações sociais que vão alcançar aquele povo. Vocês estão vendo? Existem várias formas de se falar a mesma coisa: redenção. Eles falam a palavra redenção, mas não com o mesmo significado que nós. O teísmo cristão, ele entende a redenção como Jesus Cristo é o Redentor, mas nós participamos também dessa redenção. Por quê? Todas as vezes que nós interagimos na nossa vida social, nós interagimos com o meio ao qual vivemos, nós refletimos a glória de Deus, demonstrando os aspectos do reino de Deus na terra. Nós influenciamos, nós pregamos, e essa é a nossa missão aqui. Nós não temos poder de redimir nada, mas através de Cristo, a nossa vida foi transformada e assim as coisas são colocadas de volta ao eixo. Tanto política como economia, artes, cultura. Isso é uma visão cósmica, não simplesmente no indivíduo, mas todas as coisas. Quando nós formos falar de mandato cultural, os mandatos, nós vamos verificar que existe uma amplitude na nossa vida. Não se refere simplesmente às coisas espirituais. Nós não podemos fazer igual aquele grupo, os Amish lá dos Estados Unidos, né, que se retiram da sociedade, eles excluem a tecnologia, eles não se envolvem com nada que tenha a ver, porque eles falam que o que é do mundo é ruim, o que é só o espiritual que é bom. Não, eles fazem essa diferenciação. Mas na oração de Cristo, o que ele falou?
Eu peço para que não vos tire do mundo, mas que os guarde. Então a gente tem que estar inserido dentro de um contexto e fazer a diferença naquele contexto, a influenciar as outras cosmovisões. Então o plano B aqui, para lembrar para vocês, não deve ser visto como um acidente. Não existe plano B na nossa visão. Nós não podemos ser influenciados a pensar que, após a queda, Deus teve que reagir porque o homem foi pecador e isso necessitou de que Deus criasse um plano para remediar aquela ação do homem. Nós não podemos pensar assim. A redenção, ela é igual os versículos falaram aí. Os versículos foram citados, Efésios 1,4, 2 Timóteo 1,9. Mas o nosso Redentor já existia desde antes de toda a eternidade. Antes da criação do mundo. João fala o quê? Que o Verbo se encarnou. E o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era o quê? Era Deus, o próprio Deus. Então, pode passar o próximo slide aí. Eu trouxe duas citações aí para a gente poder entender um pouco melhor. Uma é do Albert Camus, vamos ler a parte de baixo. A cidade de Orã foi invadida por ratos, que trouxeram a temida peste bubônica. O médico e seus associados batalharam até vencer a epidemia, mas no final do livro o médico disse: é só uma questão de tempo, os ratos voltarão, as coisas não vão mudar. Isso aí quem disse foi Albert Camus, numa obra dele chamada A Praga. Ele diga-se de passagem, ele é um ateu existencialista. Então, a visão dele da história é que a história é uma sucessão de fatos sem significado. Não existe esperança. É assim que a cosmovisão aponta com relação à história. Mas para nós, será que nós podemos visualizar a história dessa forma? Será que nós podemos dizer, como Albert Camus, que é só uma questão de tempo, os ratos voltarão? A história não tem sentido, é simplesmente uma sucessão de fatos? Olha o que Hernandes Dias Lopes disse: a história tem sentido, sua vida tem sentido. Você não caminha para o ocaso, para um fim trágico. As forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono, Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Os dois estão falando sobre história, só que um tem um conceito de que a história não tem sentido, de que a história é uma sucessão de fatos ao acaso. E o outro tem uma visão de que Deus conduz a história para um objetivo, de que tudo tem um propósito. Então, quando nós falamos de redenção, nós estamos querendo dizer isso, que a história ela é conduzida por Deus, não é o acaso, não foi um plano B criado de última hora, não houve um acidente. Nosso objetivo é esse. Pode passar o próximo slide? A história como processo redentivo. No Salmo 78, vamos abrir o Salmo 78, por gentileza? Esse é um salmo que é muito grande, 72 versículos, né? Então, não tem como trabalhar eles aqui, mas é um salmo que demonstra maravilhosamente bem a vontade de Deus, guiando o seu povo com provisão, demonstrando toda a soberania dele no processo redentivo com o seu povo. Então, o Salmo 78, ele passa algumas verdades que a gente pode abstrair. Nós vamos ver as instruções de Deus, os erros dos antepassados, a provisão divina trabalhada lá, a disciplina do Senhor, a soberania de Deus e os decretos divinos. Vamos no versículo 3, no versículo 5, Salmo 78, versículo 5.
Ele fala assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Então eu li aí o versículo 5 e o 6, né? Mas o que mostra? A instrução de Deus com o povo. Deus tinha um cuidado com aquele povo. Então ele instruía para quê? Para revelar. A lei de Deus, quando é concedida, ela está revelando o caráter do próprio Deus. Quando Deus fala para não roubar, não matar, ele está revelando o próprio caráter dele. E ela não se restringe somente aos 10 mandamentos, mas a toda a Escritura. As ordenanças. Então, nós temos que ter em mente que Deus, ao revelar a sua lei, ele está cuidando do seu povo, instruindo, porque ele demonstra o seu caráter na própria lei. Para que o povo pudesse, por meio da obediência, se enquadrar em retidão, seguir um caminho em retidão. O salmista aqui, ele está se referindo à história do povo de Israel lá no Egito. Então, no Salmo 78, ele pega desde do Egito até quando eles chegam na terra prometida e distribuem as terras às tribos. Então, por que ele faz isso? Para conduzir o povo a compreender que Deus estava com eles, mesmo disciplinando, e que os erros dos antepassados também devem servir como exemplo para que a gente possa se comportar de forma correta hoje. Vamos ver aqui, no versículo 7 fala isso. Qual o objetivo? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Sendo assim, o objetivo da instrução de Deus é essa: causar retidão, colocar o povo numa comunhão plena com Ele. O que acontece? No versículo 10, o povo já demonstra o que Adão fez com a humanidade, né? Fala bem assim, versículo 10 e 11. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Constantemente nesse salmo nós vamos ver Deus agindo positivamente e o povo indo lá, não se arrepende, o povo desobedece, o povo é rebelde. E na história da humanidade nós vemos isso. O que aconteceu com Adão? Adão pecou e nos deixou em situação de morte espiritual. E nós pecamos. É essa a atitude do ser humano, se afastar de Deus. Quando ele pecou, qual foi a atitude dele? A primeira, se afastou. Ele fugiu. Nós somos fugitivos naturalmente. Essa é a atitude do ser humano. Ele nasce como um fugitivo. Então, no versículo 10 e 11 mostram bem isso. Mas Deus vem com sua providência. Então, o que o salmista diz aqui até agora? As instruções de Deus e os erros dos antepassados. Nós vemos agora a providência de Deus, a forma que ele tratou com aquele povo, né? O que ele fez no deserto? Versículo 12 a 16. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar, fê-los seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água dos rios. Então a gente vê Deus agindo apesar de todos os pesares, apesar da rebeldia do povo. Deus vem com sua providência, Deus cuida, Deus age milagrosamente. Esse Deus aqui é o Deus do teísmo que eu falei na cosmovisão anterior. O teísmo cristão é o Deus bíblico. Não é o Deus do deísmo que se ausentou, criou, mas deixou a criação abandonada. Ele não se interessa. Nós vemos aqui a ação do próprio Deus. O que ele fez? Prodígios, fez milagres. Isso não é ação humana. Guiou de dia com a nuvem, durante a noite com um clarão de fogo. O ser humano não é capaz de fazer isso. Não é capaz de fazer isso. Então nós temos que ter em nosso pensamento que Deus é o Deus que intervém na história.
É um Deus que interage com o ser humano, é um Deus pessoal. Essa é a mensagem da redenção. Um Deus que tem um propósito em tudo que faz, na condução do seu povo, desde a queda de Adão até os dias de hoje, até a consumação de todas as coisas. Isso aí demonstra o quê? A provisão divina. Nós vemos no versículo 32 até o 38, a disciplina do Senhor. Por causa do caráter de Deus, o pecado gerou punição. Olha só, versículo 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem como um sopro e os seus anos como um súbito terror. Ou seja, a disciplina do Senhor veio. Por quê? Porque eles estavam ferindo o caráter de Deus quando desobedeciam, quando eles não seguiam as instruções de Deus. No versículo 38 ele fala assim: ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Isso mesmo na disciplina, Deus demonstra o seu amor para com o povo. Você pode ver que Deus iria destruí-los, mas não matava, ele não matava todas as pessoas, ele ainda freava a sua ira, desviava a sua ira e não dá largas à sua indignação toda. Então Deus age também, mesmo na disciplina, com amor e misericórdia. É o que ele está tendo conosco. Deus não era obrigado, após a queda de Adão, a ter um plano de redenção. Deus não era obrigado. O homem caiu e pela misericórdia do próprio Deus, pela graça que se estende a nós, ele tinha um plano. E esse plano, desde de Gênesis 3,15, que nós falamos lá do proto-evangelho, onde iria vir o descendente que iria pisar na cabeça da serpente, desde lá, esse plano foi colocado em ação. Consumado, de fato, com a morte e ressurreição de Cristo. Então é bom a gente entender isso. A soberania de Deus, versículos 54 e 55. Eu falei aqui sobre o quê? As instruções que Deus passou para o povo, os erros que aquele povo tinha, a provisão através dos milagres que Deus concedia. Agora nós vamos falar sobre a soberania, a disciplina também falei, e agora sobre a soberania de Deus, naquele povo. Deus levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ou seja, eles chegaram na Terra Santa e se depararam com qual situação? O povo saiu do exército, do Egito. Chegaram na Terra Santa. Quando eles visualizaram a terra, tinha gente lá morando. Tinha gente. Detalhe, vamos ver como é que quem eram aquelas pessoas. Vamos para Deuteronômio. Quem eram aquelas pessoas? 9:1-2. Alguém lê aí, por gentileza? Deuteronômio 9:1-2. Ouve, ó Israel, passas hoje a Jordão para entrar a construções maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Aná? Que eram eles? Nações maiores e mais fortes que tu, e ainda amuralhadas. Eles se depararam com aquela situação, chegaram lá, Senhor, nós saímos do Egito e agora ainda temos que ganhar desse povo que é muito mais forte que nós. A fama deles já era conhecida naquela região, e ainda a cidade tinha muralhas. Isso aí só demonstra a soberania de Deus. Olha o que o versículo 3 fala de Deuteronômio 9. Fala bem assim: sabe, pois, hoje, que o Senhor, teu Deus, é que passa adiante de ti. O Senhor, teu Deus, é que passa adiante de ti. Pelas tuas forças, você não consegue. Mas o Senhor está contigo. Aqui demonstra que os planos de Deus, a vontade dEle, ela vai ser feita. É o Senhor que está contigo. As muralhas deles não prevalecerão. O povo que é forte vai ficar fraco, pode ter certeza, porque é o Senhor que passa contigo. Isso é uma característica da soberania de Deus. Quando Deus fala,
que ele vai fazer, ele faz e pronto, independente das circunstâncias. Talvez, se eles visualizassem um povo fraco, com pouca coisa, eles iriam destruir e não iria ter essa postura de gratidão, né? Mas foi necessário eles visualizassem aquela situação que era totalmente contrária, mas que levava eles a uma reflexão sobre o Deus que estava guiando eles durante a história. Aqui é só um resumo, gente, que o salmista fala. Só mais um ponto que eu quero abordar no Salmo 78. É um salmo muito longo, mas é maravilhoso. Que é sobre os decretos divinos. Nós vamos ver ali que durante a estada do povo no Egito, tem uma pessoa que se destacou muito, que foi José. Os descendentes de José, incluindo ali a tribo de Efraim, eles poderiam herdar ali o direito de ter o templo e de ter a casa real de Israel. Mas Deus fez o quê? Deu para Judá. Porque existia uma promessa anterior, lá em Gênesis, que fala bem assim, ó, em Gênesis 49:10 fala bem assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés. Apesar de José e de todas as coisas que aconteceram no Egito, José foi um sinônimo de fidelidade. A tribo de Efraim, que são os descendentes dele, um dos descendentes, eles poderiam herdar ali o direito de ter o templo, mas Deus lembrou dos decretos que ele tinha feito no passado. Por que nós estamos mostrando aqui? Por que o Salmo 78? Porque ele nos aponta, gente, uma realidade de que Deus é um Deus que está ativamente com o seu povo. Não é um Deus ausente, é um Deus pessoal. Ele não é só transcendente, ele está além, mas ele é imanente, ele está com a criação. E ele se interessa sim nos decretos que ele fez. Poderia muito bem quebrar com o seu pacto e pronto. Mas isso feriria uma característica de Deus, que ele não mente. Então os decretos de Deus na condução do povo são maravilhosos. O que fala isso aí é o versículo 67 até o 7:2. Fala bem assim: além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu, isso no Salmo 78, não elegeu a tribo de Efraim, escolheu antes a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo e tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel sua herança. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas até Davi. Ou seja, a gente saiu lá do Egito até chegar em Davi por causa de uma promessa que Deus tinha feito. É nesse ponto que eu quero chegar a respeito da história como processo redentivo. Deus é o Senhor da história. Ela tem um objetivo. Essa história não é como Albert Camus falou na citação dele, sem sentido, ela é aleatória, largada ao acaso, mas ela tem um objetivo sim, e o objetivo é a redenção, não somente individual, mas de todas as coisas. A criação geme, aguardando esse momento. Os relacionamentos, eles foram afetados. Nós vemos hoje aí como é que as famílias estão. As maravilhas de Deus que estavam ali expressas na criação, de alguma forma, por causa da queda do ser humano, elas foram deturpadas. Mas Deus não faz as coisas sem um objetivo. Tudo tem um objetivo. Deus é o Senhor da história. Em Mateus 10, 29 e 30, afirma que que Deus conhece quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. É algo maravilhoso. E Ele não conhece só da cabeça de uma pessoa. Ele sabe quantos existem na cabeça de todos os seres humanos. Imagine só como é que é. Fala também que um pardal ele não cai, ele não perece, ele não morre, sem que seja a vontade de Deus. Então nada vai acontecer
sem que seja a vontade de Deus. Deus é o Senhor da história. É um exemplo perfeito no Salmo 78 que demonstra isso aí. Quem foi o Cristo? Ele veio de qual genealogia? De quem? De Davi, não foi? E onde é que ele parou? Davi. O salmista, ele está falando, gente, lembrem lá do passado o que aconteceu com o povo errou. Deus deu instrução, Deus agiu com misericórdia com aquele povo. Deus fez milagres, operou milagres, mas concedeu a disciplina, demonstrou amor também, soberania, providência. E que isso demonstra que Deus é o Senhor da história, que Ele conduz a história não está aqui largada para as mãos humanas fazerem o que eles quiserem. Então, ela tem um objetivo imediato, um objetivo redentivo. Vamos abrir aí em Gênesis 3,15, só para a gente ter uma ideia. É o que eu falei. A história tem um objetivo redentivo. Gênesis 3,15 fala bem assim, a parte B. Não, lê todo. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, o descendente, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Não é igual o pastor tinha até comentado sobre a bota que a Ana Paula Valadão comprou com o coisa da cobra, né? Falando lá dos principados que estavam ofendendo muito, então ele tinha que comprar aquela bota lá, $6.000, eu acho, não lembro o valor exato. E com aquilo lá eles estavam declarando que estava pisando na cabeça da serpente. Não sei. O que fala que é diferente, né? O descendente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, o descendente, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, é complicado crer que a Ana Paula Valadão ou qualquer pessoa tenha poder para fazer esse tipo de coisa, né? Então, Deus, através da história, ela tem um objetivo redentivo. Esse redentor, esse descendente que foi falado lá no início, ele já veio. Morreu, e não só morreu, mas ele ressuscitou, está vivo até hoje. Ele não é um Jesus simplesmente histórico que veio e morreu, mas ele ressuscitou e vive. Então a história ela não está lançada às forças do acaso. A história também é teocristocêntrica. Quando é que ela se tornou teocristocêntrica? A partir desse momento. A partir do momento que o descendente foi anunciado. Então as nações elas ficaram aguardando o desvendar da história. Aquele momento ia chegar. E nós aguardamos o quê? A segunda vinda dele. Com o reino perfeito. Nós saímos do jardim para entrar numa cidade. Imagina. Nós aguardamos a segunda vinda desse mesmo Redentor, desse mesmo descendente, que interviu diretamente na história. Deus administra a redenção por meio de um pacto. Existem dois pactos conhecidos, que é o pacto da criação e o pacto da redenção. O pacto da criação também é conhecido como pacto de obras. Esse pacto Deus concedeu lá antes da queda. O que aconteceu? Lá no jardim, nós vemos a figura do casamento, do sábado, que Deus descansou, e do trabalho. Isso aí demonstra o quê? Os mandatos, né? As ordenanças desse pacto demonstram os mandatos culturais no trabalho, sociais no casamento, e o mandato espiritual na guarda do sábado. Não somente na guarda do sábado, mas a conexão que o povo tem com Deus. O encontrar, o que nós fazemos hoje é totalmente diferente, né? O que eu até indico a leitura do livro O Dia do Senhor, do Joseph Piper, que ele fala que ele cita o exemplo da feira espiritual, é a feira da alma. É um exemplo maravilhoso. É o dia em que você vai encontrar com Deus naquele parque maravilhoso, e você vai desfrutar de
todas as coisas que ele fez. Não é ociosidade em casa, assistindo televisão. Hoje eu vou descansar. É o dia do Senhor, eu vou entrar no descanso. E você fica lá assistindo televisão, descansando. Mas é a feira da alma. Todo o comércio, todo o trabalho que nós fizemos durante a semana, nós iremos deixar de lado e cuidar das coisas espirituais. Ou seja, o mandato espiritual, ele está sendo redimido nesse sentido. Então é importante a gente analisar que esses mandatos, eles também foram atrapalhados, eles também foram influenciados com a queda do homem. O que aconteceu? Houve um rompimento espiritual. Em Gênesis 3, 8 a 10, vamos lá, Gênesis 3, 8 a 10, o que a Bíblia afirma? Gênesis 3, 8 a 10. Fala bem assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Vamos ler só o 8. Da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Você não vê nenhum relato anterior de que o homem tinha se escondido de Deus. É como se aquela natureza teocêntrica tivesse posteriormente sido modificada. O homem agora ele vive se escondendo, ele é um fugitivo. Então o mandato espiritual, ele foi influenciado. E depois que Deus questiona o homem com relação a ele ter pecado, o que o homem fala para Deus? Qual a desculpa que ele fala por que ele comeu o fruto? Fala o quê? A mulher. Olha os rompimentos aí no relacionamento. O mandato social já está sendo influenciado também. Agora você já analisou antes da queda se tinha acontecido alguma coisa entre eles? Com certeza era um relacionamento de verdade, de cumplicidade, companheirismo. Mas quando houve a queda, essa queda foi radical. O homem fez o quê? Foi a mulher que tu me deu. Ele culpou Deus e culpou a mulher também. Não somente Deus, né? Não somente a mulher, mas a Deus, porque ele criou a mulher. Houve aí um rompimento nos relacionamentos. Nós vemos aí que Deus administra a redenção por meio de um pacto. Então nós, que temos essa cosmovisão cristã, nós temos que redimir o mundo nesse sentido. A minha família, ela tem que ser diferenciada. Eu não vou fazer a mesma coisa que as pessoas que são incrédulos, que não possuem a Deus na minha família. Eu não vou acusar minha mãe. Não, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Essa mulher aqui, ela não presta de nada. Eu não posso fazer isso. Isso é uma característica de quê? Da queda. Nós temos que explorar e refletir no mundo, influenciar o mundo, não somente com relação à família, os relacionamentos, mas na política, na economia, na ciência, em todas as áreas, nas artes, na cultura, em todas as áreas. É necessário que os cristãos lembrem da missão que eles têm como cristãos, de refletir essa redenção através da regeneração que foi criada no coração deles. Foi tirado um coração de pedra, colocado um coração de carne. O Espírito Santo habita em você, então por isso você tem que refletir os aspectos do reino de Deus. Deus já reina na minha vida. É o já e o ainda não, né? Ele já reina na minha vida, ainda não plenamente, porque eu vou gozar disso no estado quando houver a segunda vinda de Cristo. Mas Cristo já reina nas nossas vidas. Isso vai impactar toda a sociedade. É lógico que não é uma visão utópica. Nós não podemos também pensar, eita, então agora nós vamos transformar o mundo todo. Não, porque todo dia não está nascendo criança. E a Bíblia não fala que desde o nascimento nós já nascemos com o pecado original? Nossa tendência é para o mal? Efésios 2:1 fala o quê? Que Ele nos deu vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Então, a nossa característica é nascer biologicamente vivo, mas espiritualmente mortos. Então o mundo, ele não pode ter, nós como cristãos não podemos ter uma visão utópica de que pelas nossas forças, pelo nosso reflexo, iremos transformar
toda a humanidade. Nós não temos poder para isso. Mas nós, como servos fiéis, vamos refletir a glória e o reino de Deus que está dentro de nós para todas as pessoas, em todas as áreas das nossas vidas, impactando esse mundo e transformando até quando a soberania de Deus resolver. Quem transforma o coração não é a pregação que transforma o coração, é o Espírito Santo de Deus agindo naquele coração. Se a pregação, simplesmente a pregação, é lógico, a pregação ela é um meio a qual a pessoa vai ter fé, mas ela só por ela mesma ela não transforma. Se fosse assim, todo mundo que ouvisse deveria se converter, mas é a ação soberana do Espírito Santo na vida daquela pessoa, transformando aquele coração, que vai transformar, que vai realmente redimir, regenerar aquele coração, aquela vida. Então nós temos que lembrar que a visão cristã não é utópica de transformação, mas ela é não omissa, não é de ociosidade, de ficarmos parados, de não nos misturarmos com a cultura. Pelo contrário, é de nós estarmos dentro de uma cultura, através dos reflexos dos nossos atos, a gente impactar de alguma forma e trazer o reino de Deus para essas pessoas, para essas áreas. Então, Deus administra a redenção por meio de um pacto. Pacto esse que foi quebrado pelo homem, né? Existem esses pactos, pacto de criação, pacto de redenção. E Deus, pela sua maravilhosa graça, inseriu e conduz toda a história. Pode passar aí para o próximo. A redenção pelo governo de Cristo. Vou citar só alguns exemplos rápidos. Cristo, Cristo, ele tem autoridade sobre a vida, sobre o mundo espiritual, os poderes da natureza e pelo ensino da verdade e da justiça. Vocês já viram como é que Cristo lidava com os funerais? Vocês já analisaram, pararam para olhar ali nos evangelhos? Como é que ele lidava com os funerais? As cerimônias fúnebres que ele ia. Todas as vezes que ele foi, ele fez o quê? Ressuscitou. Autoridade sobre a vida. Cristo não ia a um cemitério para poder participar da cerimônia fúnebre. Pelo menos os evangelhos não mostram nem um caso desse. Toda vez que ele participou de alguma coisa relativa ao amor, ele olhou a morte e concedeu vida. Esse é um aspecto que demonstra a autoridade de Cristo sobre a vida. Por que isso tem a ver com a redenção? Porque o tempo que Cristo ficou aqui, ele demonstrou o que será lá no reino eterno. Hoje a morte. Na época dele tinha morte. No pós-queda de Adão, a morte também existia. Mas quando ele teve contato com a morte, o que ele fez? Demonstrou o que será lá na frente. Ele ressuscitou o morto. É uma autoridade maravilhosa, né? Sobre a vida. E sobre o mundo espiritual também ele tem autoridade. Em Marcos 1:24 fala que Cristo teve um contato com uma pessoa endemoniada e o próprio demônio falou que nós temos contigo. Bem, nós sabemos que tu és o Santo de Deus. O Santo declarou a verdade. Santo de Deus. Então o Espírito ele se submete, porque Cristo, ele é o Criador. Cristo é Deus, não é simplesmente um homem. E Deus, ele não se submete à criação. Os anjos caídos, eles são reflexo, eles são produto da criação. O mundo, as pessoas. Então Cristo não pode se submeter nada do mundo espiritual, porque ele é o próprio Deus. Foi a declaração em Marcos 1:24 do próprio demônio. Ele falou: bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Cristo também tem poder sobre a natureza. Isso aí demonstra como é que ele quer refletir a glória dele, do reino eterno, no mandato cultural da nossa vida, né? Em Lucas, vamos abrir Lucas 5, 4 a 7. Lucas 5, de 4 a 7. Já estamos concluindo, viu? Só uns 10 minutinhos aqui. Lucas 5, de 4
a 7. Fala bem assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. A criação obedecendo a Cristo. Ele está reestruturando, mostrando como é que o mundo redimido é. Você vê que o peixe, eles ficaram lá a noite toda pescando, não conseguiram pegar um peixe sequer. Quando Cristo deu ordem, eles pegaram e os peixes simplesmente encheram o barco. Foi necessário pedir para outro barco ir lá, e eles quase afundaram. Foram 2 barcos, mesmo assim eles quase afundaram os barcos. Isso demonstra a autoridade que Cristo tem na natureza. E pelo ensino da verdade e da justiça. Primeira coisa é a gente lembrar que a palavra de Deus, ela deve ser pregada de forma fiel. Então, a transformação existe quando não há deturpação das Escrituras. Se o cara começar a pegar a Bíblia e falar heresia, como é que... Eu não posso limitar a Deus, né? A ação de Deus, que Ele é soberano. Mas a Bíblia mesmo fala que nós temos que pregar, expor fielmente as Escrituras. Então, uma característica que se destacava no governo de Cristo era pelo ensino da verdade e da justiça. E ele se destacava por quê? Quando ele ressuscitava, demonstrando a sua autoridade sobre a vida, ele ressuscitava um morto. Aquele morto, acontecia o que com ele depois? A pessoa estava morta, ressuscitou. Posteriormente ele morria de novo, né? Então, se a gente for olhar a questão temporal, aquele ato ele foi temporal também, né? Ele foi simplesmente, lógico, ressuscitar, ninguém tem poder para isso, né? Só Cristo. Mas na eternidade ele não teve impactos tanto quanto você pregar a palavra, redimir o coração. Então, quando ele transformou, quando ele pregava pelo ensino da verdade e da justiça, os corações eram transformados. E ele incluía aquela pessoa no reino eterno. Tem impactos eternos aí. Quando Cristo ressuscitou, ele simplesmente ressuscitou algumas pessoas. Quando ele curava, ele estava dizendo assim: no meu reino lá, eterno, não haverão doenças. Hoje vocês têm aqui, mas não haverão doenças. Isso aí é o refletir do reino de Deus na terra. É o reino de Deus, é um reflexo do que nós provaremos futuramente. Então é maravilhoso ver que Cristo estava trabalhando esses aspectos para a gente poder hoje chegar e visualizar isso. Então nós, como cristãos, também temos pode passar o slide aí? Nós temos uma missão. Qual o nosso lugar na obra de redenção? Devemos estabelecer um compromisso vital. Esse é o último slide, viu, gente? Tem um que é uma citação só. Com o mundo e com seu Senhor. As Escrituras reforçam a necessidade de um compromisso. Efésios 4:1 fala bem assim, que vocês têm que andar de modo digno. Então é um compromisso que nós temos aqui na terra, de andar de modo digno do Senhor. E a dignidade não reside na minha pessoa. A dignidade vem porque eu creio em Cristo. Ele sim foi digno. Então, andar de modo digno demonstra qual o nosso lugar nessa obra redencional, refletindo os aspectos da redenção, os aspectos do reino futuro de Cristo e do reino que Ele já tem em nós, que já somos regenerados. É interessante aqui nós abordarmos que os cristãos transformam o mundo de várias formas. Aqui eu só peguei 3. Pela pregação, pela influência e porque fomos transformados. A pregação ela tem 2 destinos. Um,
trazer a salvação, demonstrar a glória de Deus, e o outro é o quê? Demonstrar a condenação, porque a pessoa não se submeteu ao governo de Deus. Nós falamos anteriormente sobre a história e sobre o governo de Deus sobre todas as coisas. Quando você não se submete, as escrituras, elas vão chegar ao seu ouvido para condenar. Você não se submete. Nós estamos vendo aqui que a cosmovisão teísta, ela demonstra um Deus que interage, que intervém, um Deus providente, um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Quando você não se submete a isso, essa palavra vai vir não para salvação, mas para condenação, porque você não se submeteu ao governo do próprio Deus. Então a gente tem que visualizar essa palavra. Romanos 10, 17 fala assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir fábulas, ficção. Eu vi um filme, eu conheço pessoas que são evangélicos, mas não lê a Bíblia. Então, quando você vai conversar com ele fala: rapaz, mas no filme de não sei o quê, aquele lá da Record. Então eles se baseiam no que o filme passou. Se você for ler o Êxodo, eu não assisti ainda, não tem muita expectativa. Eu vejo como ficção, maravilhoso. Como ficção, eu gosto muito de obras de fantasia e acho maravilhoso, mas não se conecta com a Bíblia, gente. Você vai ver lá Noé, eita, realmente Noé, aquele povo lá foi demais. O Noé, ele conseguiu. Então você... por que esse ponto? Eu falei a pregação, né? Romanos 10, 17 fala que o ouvir a palavra do Senhor não é ouvir fábulas, ficção, filme. Então nós temos que estar baseados e transformar esse mundo, demonstrar os aspectos de redenção no mundo através da exposição fiel das Escrituras. A influência em Mateus 5, 13 a 16 fala sobre sermos sal e luz. O sal, quando ele está insípido, ele perde o sabor. Então, se você colocar ele no alimento, ele não vai fazer diferença nenhuma. E a luz. Então é importante a gente ver que nem sempre a pregação vai ser o objetivo ali naquele momento, mas a nossa influência, o nosso praticar. Tiago 1, 22 fala para a gente não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então a nossa influência tem a ver com o nosso agir no trabalho, na faculdade, no colégio, em todas as áreas da nossa vida. Não adianta eu chegar aqui e aparentar externamente ser um cristão, mas chegar em casa com a minha família e ser uma outra coisa. Aí o pastor vai lá e pergunta para minha esposa como é que eu sou, e ela começa a falar: não, o Everton é isso e aquilo. Então a influência, ela é muito importante, e nós transformamos o mundo porque fomos transformados. Essa obra redentiva é produzida pela ação do Espírito Santo no nosso coração. Ezequiel 36, de 26 a 27, fala que o coração de pedra foi tirado e colocado num coração de carne. E o Espírito Santo agora habita nas nossas vidas. Então nós fomos transformados. Como reflexo disso, nós iremos mostrar o reino de Deus para as outras pessoas. Pode passar o último slide, que é uma citação. De mil maneiras, Deus reunirá o que está espalhado, reconstruirá o que está destruído, restaurará o que foi esgotado por séculos de desperdício e fraude. De mil maneiras, Deus endireitará o que está errado em sua gloriosa criação. Está faltando um R, ele é Cornélios Plantinga. Então, essa é a obra de Deus no mundo, na criação. Ela é cósmica, não se resume somente ao indivíduo, mas a toda a criação. A queda impactou o mundo, e a redenção, ela vai impactar da mesma forma que a queda. A queda, ela tem uma consequência cósmica. A redenção tem uma consequência cósmica. É proporcional. De mil maneiras Deus vai fazer isso. Muitas vezes não conhecemos, não sabemos. Mas temos que, assim como Tiago falou, nos submeter. Não ser somente ouvinte, mas praticantes da palavra. É a única forma de conhecer a vontade de Deus. Então, quando falamos de obra redentiva, são 3 pontos aqui que foram abordados. A história como processo da obra redentiva,
o governo de Deus sobre todas as coisas e o nosso lugar nessa obra redencional. A história não está lançada ao acaso. Temos que saber que tem um Deus soberano que intervém e que direciona todas as coisas para uma finalidade e um propósito. Alguém tem alguma pergunta? Estão cansados, né? Alguém quer perguntar? Pode falar. Sim. Esse processo da ação de Deus na vida do homem e da mulher, como aconteceu em Gênesis, né, que Adão acusou a mulher. Né, e aí vai ter pensado assim, poxa, esse cara está me acusando, mas ele também foi junto, né? Então aí, dentro desse processo da ação de Deus, ele diz o seguinte, que é por isso que os relacionamentos são tão difíceis, até no dia de hoje, né? Na época só tinha Adão e Eva e os dois, né, supostamente, né, quebraram o pau porque um ficou acusando o outro, né? A presença de Deus. E é por isso que os casamentos são tão difíceis até nos dias de hoje, né? Porque já na criação houve um rompimento devido ao pecado, né? Que Adão e Eva, né? Perfeito. Isso é uma quebra do mandato social, né? Então, Deus institui o casamento. Ele deveria ser seguindo o padrão de verdade, de compartilhar as coisas. Mas o que o homem fez? Após a queda, ele rompeu esse laço. Ele, imediatamente após a queda, ele já acusou a mulher. Entendeu? Isso aí demonstra uma decadência, né, nos relacionamentos. E a gente chama de acaba sendo vergonha, né? Acaba sendo vergonha. Pois é. Opa. Interessante que nessa questão da Eva e Adão, né? Aí Adão acusou a mulher. Ah, foi a mulher que me levou, a gente fala que a mulher que levou esse estado próprio, a mulher que levou a humanidade cultural. Aí Deus, ele falou isso, aí Deus também, tipo assim, aí ele e a mulher geraram o Salvador, né? Através da mulher, Deus trouxe o Salvador, não teve a participação humana, e assim ele restabeleceu, né? Através da mulher veio o pecado, e através da mulher vai vir a salvação, né? De certa forma, assim, Deus restabeleceu. Outra curiosidade, será que é por isso que naquela, na cultura do Oriente ali, judaica, até islâmica mesmo, tem a mulher ela não é vista como um ser, ela é vista como uma propriedade do homem. Será que tem alguma coisa ligada a isso? Essa questão dessa cultura, até judaica mesmo, né? Nós temos na cultura judaica uma depreciação da mulher, né? Jesus é que vem elevar a posição da mulher novamente, né? Tem alguma coisa relacionada com isso? Que existe um desgaste aí na figura da mulher, ela se submete além do que as escrituras falam, né? Relacionado, será que é isso? Alguém quer responder, falar alguma coisa? Isso é... Pastor, quer falar aí, pastor? Nesse aspecto, não. O que o Oriente geralmente faz em relação à mulher é só uma questão de pecado mesmo, uma depreciação tal que humilha. No Brasil nós temos isso muito no Nordeste, né? O machismo. Isso é pecado. O que Deus estabeleceu ali em relação à queda é uma antítese entre o papel masculino e feminino. Então a mulher tenta suplantar o papel de liderança do homem e o homem precisa lutar contra isso. Daí ele estabelece: porque pecaste, diz a Eva, agora terás dor e estarás submissa ao teu marido. Ele governará sobre ti. E aí responde ao marido que ele vai ter lutas por causa disso. Aí isso reflete em todas as culturas gerais, porque Deus estabeleceu. Tendo estabelecido, vai ser geral para todos os homens em todos os lugares. Então tem essa luta entre o masculino e o feminino quanto aos papéis. Isso é consequência da queda direta, porque Eva suplantou o papel de Adão em liderar, indo ela até a serpente, até a árvore, pecando. Aí Paulo declara o quê? Que a mulher pecou, o homem não foi enganado, é o que Paulo diz. Aí nesse papel ela colocou a criação em maldição. Já nesse aspecto que você está falando, é a consequência desse pecado primeiro.
Aí gerou esse estado de afronta à mulher, a dignidade dela, não colocando ela como uma pessoa digna. Isso é consequência desse pecado original. Então ele não está diretamente ligado à queda em Eva, mas é consequência. O que está ligado direto é isso que Deus estabeleceu como maldição: a suplantação dos papéis de liderança da mulher para o homem e da dificuldade do homem liderar a mulher em amor. Aí esse é direto. Então eles estão ligados indiretamente, mas não diretamente. Deu para entender? Ok? Professor. Pode encerrar. Vamos orar então, encerrando. Pai querido, nós somos gratos por esta manhã, pela oportunidade de ouvirmos da própria boca de Deus que são bem-aventurados aqueles que passam por prova. Deus, obrigado também pela lição que nos deu a compreender como é que Deus redentivamente trabalha a humanidade e a criação, que apesar de estar em estado de queda, está dentro dos desígnios e do projeto eterno de Deus, do seu decreto de restaurar toda a criação pela obra redentiva de Cristo. E nós temos um papel nessa história redentiva, agirmos, ó Deus, como instrumentos da pregação do Evangelho, pela transformação do nosso próprio ser, a fim de que haja influência da graça sobre toda a criação pelo poder de Cristo. Nós oramos, Pai, gratos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe.